Olá, alunas, olá, alunos. Aqui é o professor Jesus Gomes, do Centro Universitário FECAP, e esta é a videoaula sobre sistemas abertos. Essa abordagem diferencia-se tanto da administração científica, que via as organizações em termos puramente técnicos, quanto da escola de relações humanas, fundada em uma abordagem puramente social. As organizações passam a ser compreendidas como sistemas abertos, constituídas de subsistemas ou de partes interdependentes e interrelacionadas, em um processo permanente, constante de interação entre essas partes e deste conjunto de partes com o ambiente externo. Duas perspectivas principais integram essa abordagem contemporânea chamada de sistemas abertos: a teoria de sistemas e a teoria da contingência. Juntas, elas formam uma variação que dá origem a uma terceira perspectiva chamada de complexidade. As organizações não são mais percebidas nem como sistemas puramente sociais, nem tampouco sistemas puramente técnicos. Elas passam a ser vistas como um fenômeno sociotécnico, formado por três grandes subsistemas: o sistema técnico, ou subsistema técnico, proposto por Frederick Taylor na teoria da administração científica, que compreende, por exemplo, os equipamentos, as máquinas e os procedimentos operacionais. O sistema estrutural, formada pelos princípios gerais que regulam o uso da autoridade, a hierarquia da empresa, as normas e os regulamentos. Esse subsistema compreende as formulações de Henri Fayol e a descrição de Max Weber sobre as organizações burocráticas. E também o sistema social proposto por Elton Mayo e pelos estudiosos comportamentais, constituído pelas pessoas, grupos, relações e também pelos valores compartilhados. Os três subsistemas estão interrelacionados internamente e ainda em constante interação com o ambiente externo no qual a empresa ou a organização opera. A abordagem de sistemas começa a surgir a partir dos anos 50, inicialmente como um prolongamento da escola de relações humanas. A noção de relações humanas foi expandida, não se limitando mais às interações sociais no interior de uma equipe ou entre equipes de uma mesma empresa, sendo então generalizadas para incluir as relações com o ambiente externo. A organização passa a ser vista como um conjunto de subsistemas, cada um com certo grau de autonomia, mas não de independência, para interagir com a parte especializada do ambiente externo. O papel do administrador é o de assegurar que esses subsistemas, no seu conjunto, atuem de maneira harmônica, como um todo integrado, contribuindo assim para a performance do sistema empresa como um todo. Essa ideia de sinergia entre as partes é sintetizada na consagrada expressão: o todo é maior que a soma das partes. Isso significa que a sinergia entre os diversos subsistemas deve levar a um resultado maior do que a simples soma dos resultados das contribuições de cada subsistema individualmente considerado. Um aeroporto é um exemplo de um sistema complexo. Ele cumpre um papel central na vida moderna, seja na economia, na segurança ou na liberdade de ir e vir. Aeroportos são sistemas sociotécnicos formados por componentes interrelacionados e conectados ao seu ambiente externo em escala mundial, como, por exemplo, redes de transportes internacionais, sistemas nacionais e leis, regras de segurança locais, conexões entre diferentes meios de transporte, tais como trens, táxis e metrôs. Por sua natureza, aeroportos apresentam elevada necessidade de balancear entre um subsistema técnico sofisticado, combinado com um subsistema estrutural e um subsistema social, funcionando como um todo complexo e integrado.
Nos dias atuais, as denominadas práticas de inovação aberta, assim como uma série de novos modelos de gestão organizacional, como Holacracy, Cabal, Squads, Self-Management, Crowdsourcing, são todos baseados na ideia de sistemas abertos e complexos. Numa lógica de inovação aberta, as fronteiras das organizações são fluidas e permitem interações com o ambiente externo. Assim, para melhorar os seus projetos internos, a organização não titubeia em usar os conhecimentos vindos de fora, seja comprando licenças ou estimulando a participação direta de desenvolvedores e dos próprios usuários. A abordagem de sistemas, ela se iniciou no campo da biologia e da física há muitos anos, por volta de 1920. Ela chegou à administração por volta dos anos 50, mais precisamente no final dos anos 50, se desenvolveu durante os anos 1960, e agora está se expandindo para muitos outros domínios, como a avançada medicina holística, a economia e a sociologia, que utilizam a abordagem de sistemas na busca por uma melhor compreensão dos problemas globais da nossa época. Problemas globais como poluição, desmatamento, mudança climática, violência, terrorismo, imigração, corrupção, lavagem de dinheiro, são todos complexos e interrelacionados. De natureza global, portanto, eles desafiam a ascensão de governos nacionalistas conservadores que procuram reforçar as fronteiras e o isolamento nacionais, acreditando que podem enfrentá-los com soluções locais. Se os problemas estão ficando cada vez mais complexos e globais, organizações, governos e sociedades devem então engendrar mecanismos de busca de soluções também complexas e globais. Problemas como o coronavírus, que paralisa a economia mundial em 2020, não podem ser contidos no âmbito das fronteiras nacionais. O vírus não precisa de visto para entrar, nem pode ser contido nas alfândegas. O que são sistemas, então? Sistema é um conjunto de partes interdependentes e interrelacionadas, organizadas de forma a ser capaz de produzir resultados como uma totalidade unificada. Existem dois tipos básicos de sistemas: sistemas fechados e sistemas abertos. Quando falamos de sistemas fechados, estamos dizendo que eles não interagem e não são influenciados por seus ambientes externos. Já os sistemas abertos interagem e são influenciados pelos seus ambientes externos. Hoje em dia, quando nos referimos a uma organização como um sistema, evidentemente que estamos falando de sistemas abertos. O que significa dizer que uma organização é um sistema aberto? Já sabemos que uma organização sistêmica leva em conta o conjunto de relações internas e externas. Portanto, a organização está inserida num ambiente maior, que é esse ambiente externo. Esse ambiente externo representa as forças e condições que influenciam a organização e que os administradores precisam compreender. A organização interage com seu ambiente externo, pois ela obtém insumos, entradas, recursos que vêm desse ambiente. Ela processa esses recursos, transformando-os em produtos, bens ou serviços, e esses produtos são distribuídos para o ambiente externo. Portanto, o ambiente impacta a organização principalmente nos três seguintes elementos: entradas, as entradas ou insumos, quais são os recursos que a organização precisa adquirir do seu ambiente. Por exemplo, ela adquire matéria-prima, capital, recursos humanos, tecnologia e informações. Processamento, a organização capta matéria-prima, capital, recursos humanos e tecnologia, e ela processa internamente com as suas atividades de administração, as atividades dos trabalhadores, com a sua tecnologia, e ela devolve para o ambiente produtos, serviços, ela obtém disso resultados financeiros, informações,
e resultados humanos também. Quais são os produtos e os serviços da organização que são distribuídos para o ambiente externo dessa organização? E, finalmente, o processo de feedback. Feedback é o mecanismo de controle formado pela informação que retorna para a organização a partir da comparação entre o que ela planejou fazer e o que ela efetivamente realizou. É esse feedback que permite à organização aperfeiçoar a gestão do sistema, em suas partes e no todo, por meio da ação corretiva e preventiva. Portanto, se nesse processo de transformação houver um efeito de retroação ou de interação com o ambiente externo, dir-se-á que se trata de um ambiente aberto, de um sistema aberto. Por outro lado, quando não houver esse efeito de retroação, dir-se-á que se trata de um sistema fechado. Também, quando o ambiente é extremamente estável, a noção de sistema fechado por aproximação e para efeito de comparação pode ser aplicado. Contudo, essa é uma condição extremamente rara, quase inexistente. Na realidade, praticamente todos os sistemas são abertos e a ideia de um sistema fechado é muito mais uma abstração que criamos para efeito de comparação e de simplificação, de modo a facilitar o nosso entendimento do que são sistemas abertos. De acordo com a abordagem sistêmica, os administradores precisam ser atentos e aprender com o ambiente. O feedback representa esse mecanismo de aprendizagem da organização a partir do seu ambiente externo. A retroação deverá permitir, portanto, que toda a organização aprenda e a difusão interna desse aprendizado deve assegurar que os mesmos erros não sejam repetidos no futuro. Exemplificar o funcionamento de uma organização como um sistema aberto, imaginem um restaurante popular em uma sexta-feira à noite, como o Habib's, por exemplo. O gerente de turno precisa assegurar que uma enorme variedade de insumos esteja disponível em estoque. E então coordenar a sincronização do trabalho dos garçons, preenchendo os pedidos no salão, as compras para viagem feitas diretamente na loja, os pedidos feitos por telefone, encomendas via aplicativos e resolver problemas de clientes cujos pedidos não foram adequadamente atendidos. Esse administrador gerencia todas as partes do sistema de forma que os objetivos do restaurante possam ser alcançados. Os fornecedores podem influenciar a qualidade, a quantidade e o preço dos insumos em função de sua capacidade de negociação e do grau de concorrência existente no mercado. Os clientes podem tornar-se mais exigentes, podem trocar de fornecedor, podem fazer reclamações nas redes sociais, denúncias em órgãos de defesa do consumidor e podem, portanto, influenciar a regulação governamental. Além dos dois exemplos fornecidos sobre como clientes e fornecedores podem impactar e influenciar o comportamento de uma dada organização, como um restaurante, por exemplo, diria que o ambiente difuso contém ameaças ainda mais difíceis de prever e controlar. E o ano de 2020 é bastante fértil na oferta de exemplos. Por exemplo, as universidades tiveram que adiar em um mês o início das aulas para os novos alunos, porque o governo federal falhou na divulgação dos resultados do Enem. Esse é um exemplo de como a atuação governamental pode impactar as organizações, no caso, as universidades. Mais do que isso, pouco mais de um mês após o início das aulas para os veteranos, e 2 semanas após o início das aulas para os ingressantes, o coronavírus ou Covid-19 tornava-se uma ameaça mundial, impondo a interrupção das aulas e criando muita incerteza para a economia global. Os aeroportos estavam vazios e as companhias aéreas em todo o mundo perdendo bilhões de dólares em faturamento e valor de mercado. Como essa abordagem contribui para o entendimento da administração? Eu diria que a maior lição da teoria de sistemas
é de que precisamos compreender as organizações e estudá-las em sua real complexidade, formadas por diversos componentes como pessoas, grupos, estrutura, metas, status e autoridade. Significa que enquanto um administrador coordena as atividades de trabalho, ele deve assegurar que as várias partes de uma organização estejam trabalhando juntas de forma que os objetivos sejam alcançados, incluindo-se a interação entre essas partes e o ambiente externo. Por exemplo, por mais eficiente que seja o departamento de produção, o desempenho global de uma empresa enfrentará sérios problemas se o departamento de marketing não se antecipar e conhecer as mudanças nas preferências do consumidor e não trabalhar com a área de desenvolvimento na criação dos produtos que os consumidores desejam adquirir. Adicionalmente, a abordagem de sistemas implica compreender que as decisões e as ações tomadas em uma parte da organização afetam as demais áreas. Por exemplo, se o departamento de compras não adquirir as matérias na quantidade, os materiais na quantidade e na qualidade necessárias, o departamento de produção não vai conseguir realizar o seu trabalho adequadamente. Finalmente, a abordagem de sistemas reconhece que as organizações não são independentes. Elas estão inseridas em um ambiente amplo com o qual precisa construir relações baseadas em confiança, pois dele dependem. Seja para obter recursos, seja para distribuir seus produtos e serviços. Organizações são, portanto, entidades que não existem em um vácuo. Elas estão integradas em uma teia de relações de altíssima complexidade. Por exemplo, nenhuma organização pode sobreviver por muito tempo se ela ignorar a regulação governamental, ou as relações com fornecedores, ou a enorme variedade de partes interessadas que podem interferir no seu funcionamento. Um administrador que disponha de uma boa compreensão dessas interações entre a organização e o seu ambiente estará em condições de tomar iniciativas e de ser proativo. Ao contrário, sem esse entendimento, o administrador será apenas reativo e estará à mercê dos eventos, dos acontecimentos que ocorrem no ambiente externo e que impactam diretamente a organização. Bom, conhecemos até aqui a teoria desses temas. Vamos agora compreender a teoria da contingência. A abordagem de sistemas, como já dito antes, foi amplamente desenvolvida e aprofundada do final dos anos 50 e durante toda a década de 1960. Entretanto, uma grande quantidade de pesquisas demonstrou que o ambiente no qual as organizações evoluem é extremamente complexo e muito difícil de ser compreendido na sua totalidade. As interações são numerosas e as mudanças imprevisíveis. Surgiu então a teoria da contingência, cuja proposição é que os administradores estruturem as suas organizações, tendo em conta um conjunto limitado de fatores possíveis de serem permanentemente acompanhados, observados e compreendidos. Consequentemente, a organização deverá ser suficientemente flexível para se adaptar continuamente às diferentes condições e circunstâncias desse ambiente externo. São muitos os autores que contribuíram para essa escola de pensamento, entre eles eu destacaria a inglesa Joan Woodward, os americanos Tom Burns, Jay Stalker, Lawrence Lorsch e assim por diante. No centro da teoria da contingência está o não reconhecimento da existência do que Frederick Winslow Taylor denominava de The One Best Way, ou a única maneira para se executar uma tarefa, ou a única melhor maneira para se executar uma tarefa. Por exemplo, a divisão do trabalho mostrou-se válida e aplicável em uma enorme gama de situações. Contudo, em determinadas circunstâncias,
O trabalho excessivamente especializado pode tornar-se uma fonte de desmotivação e até mesmo perigoso. Nesse caso, o enriquecimento da tarefa e o trabalho em times podem ser alternativas muito melhores. Da mesma forma, uma estrutura funcional e burocrática são opções desejáveis em muitas situações. Mas há outras em que outros designs organizacionais são muito mais efetivos. A teoria da contingência propõe que se aplique princípios e processos de administração em função de características particulares de cada situação. As características vão incluir, por exemplo, o ambiente, a estrutura e a tecnologia. Desse modo, a teoria da contingência acredita que toda organização deve desenvolver a capacidade de adaptação, significando ser capaz de funcionar em determinadas circunstâncias e situações como um sistema aberto e em outras circunstâncias e situações como um sistema fechado. Por exemplo, enquanto um departamento pode funcionar como um sistema aberto, em interação com o ambiente externo, outro pode ter que proteger as suas operações, em dado momento adotando, portanto, a perspectiva do sistema fechado. Como, por exemplo, o departamento de marketing precisa funcionar como um sistema aberto, interagir constantemente com os consumidores no sentido de conhecer as suas necessidades e desejos. Já o departamento de produção, provavelmente, pelo menos em determinados momentos, ou em determinadas circunstâncias, ou em determinadas indústrias, poderá ter que funcionar como um sistema fechado, para proteger a tecnologia e os possíveis segredos estratégicos da organização. Esses segredos, evidentemente, podem lhe conferir vantagem competitiva diante dos concorrentes. Bom, os pressupostos fundamentais da teoria da contingência e como eles se comparam às teorias que vimos até aqui neste módulo sobre a evolução do pensamento em administração. Em síntese, eu diria que para a teoria científica, administrativa e burocrática, existem soluções universalmente aplicáveis. Para a teoria da contingência, as organizações devem ser capazes de se adaptarem a diferentes contextos, aplicando diferentes princípios em função de características que são específicas. Essas características contextuais cobrem o ambiente, que pode ser estável ou instável, a tecnologia e a estrutura, que pode ser mecanicista ou orgânica. Assim, em um ambiente estável, os administradores escolhem estruturas mecanicistas, ou seja, baseadas nos princípios e pressupostos da teoria científica, administrativa e burocrática, implicando, por exemplo, a centralização de autoridade, fluxo vertical de comunicação, regras e procedimentos rígidos. Porém, em um ambiente instável, os administradores devem escolher uma estrutura orgânica, ou seja, com autoridade descentralizada ou distribuída e comunicação em todas as direções e muito mais baseada em cooperação. Vamos tentar agora, de maneira a fazer uma síntese e facilitar a sua compreensão, nessa tela que eu chamei de Juntando Tudo, e já avançando para o final da nossa videoaula, fazer um esforço de síntese e comparar esse conjunto de teorias que estudamos até esse momento no módulo Evolução da Administração. Então vamos lá. Para a teoria científica, por exemplo, há uma ênfase em tempos, movimentos e medições. É a chamada abordagem racional. Já a teoria da burocracia e a teoria administrativa, ou teoria clássica de administração, na definição de responsabilidades, ou na linha de autoridade e responsabilidade, e na documentação. A teoria das relações humanas vai colocar ênfase na participação dos trabalhadores
e na organização do trabalho em equipe, em vez da especialização e organização do trabalho em torno do indivíduo. A teoria de sistemas coloca o foco na criatividade e resolução de problemas. A teoria contingencial coloca o foco no aprendizado organizacional, quando, por mecanismos de feedback, a informação retorna para a organização a partir da experiência com a execução das tarefas planejadas da organização. O critério de performance para a teoria científica é fundamentalmente a produtividade. O critério de performance para a teoria burocrática e administrativa é fundamentalmente continuidade e estabilidade. Para a teoria de relações humanas, é fundamentalmente coesão e engajamento. Para a teoria de sistemas, relações entre subsistemas que faz a organização funcionar como um todo integrado e a relação desses subsistemas com o ambiente externo. Para a teoria da contingência, é a capacidade de adaptação da organização. Principais autores: Frederick Taylor para a teoria científica, Henri Fayol para a teoria administrativa ou teoria clássica de administração, e Max Weber para a teoria da burocracia, Elton Mayo para a teoria das relações humanas, MacGregor, teoria XY, Fred Emery, Eric Trist, Daniel Katz, Robert Kahn para as teorias de sistemas abertos ou teoria de sistemas, e abordagem contingencial, vários autores que eu já mencionei aqui, entre eles Joan Woodward, Tom Burns, J. Stalk, Lawrence e Lorsch. Para finalizar a nossa aula sobre sistemas abertos e complexidade, eu não poderia deixar de relacionar os pressupostos dessa teoria com os eventos que vivemos em 2020, com a pandemia do Covid-19 ou coronavírus. Talvez ele nos traga a oportunidade de termos uma consciência melhor sobre o nosso planeta, a consciência de que somos um frágil sistema de partes interligadas e interdependentes, mas não exatamente independentes. Um sistema cujos países formam os subsistemas de um sistema maior chamado planeta. Um sistema cujas decisões, comportamentos e ações realizadas a milhares de quilômetros de distância podem afetar outros países quase que imediatamente. Ou que decisões tomadas há muitos anos antes podem afetar as gerações futuras de maneira determinante. De repente, nos percebemos muito mais próximos dos chineses do que poderíamos imaginar. Os primeiros casos de uma pneumonia desconhecida foram detectados na China em dezembro de 2019, em uma cidade chamada Wuhan, uma cidade com 11 milhões de habitantes. A primeira morte causada pelo Covid-19 foi notificada em 11 de janeiro de 2020. Em março desse mesmo ano, eventos estavam sendo cancelados, viagens transferidas, negócios adiados, aulas interrompidas, uma crise sanitária combinada com paralisia econômica que se anunciava no mundo inteiro. Os vírus habitam o mundo dos sistemas complexos, interconectados, sem nacionalidades, sem bandeiras, sem vistos ou passaportes. As respostas dos países ao redor do mundo, entretanto, ainda seguem padrões dos séculos XIX e XX. O vírus se espalha através das fronteiras, no interior das quais governos tentam combatê-lo, oferecendo respostas tipicamente locais para um problema global. Esse é um sinal impressionante do nosso tempo. Um tempo em que os especialistas já não são mais capazes de resolver os problemas que surgem em suas respectivas áreas de especialização. Desenvolvimento nacional, desempenho organizacional, assim como a violência, pobreza, desemprego, mudança climática e pandemias como a do Covid-19, são problemas sistêmicos complexos que não podem ser entendidos no âmbito de uma metodologia fragmentada
que desde longo tempo vem caracterizando as disciplinas acadêmicas e os organismos governamentais. Para entender e solucionar problemas complexos, precisamos também de uma abordagem complexa, orgânica, sistema e integradora. Precisamos compreender o mundo como uma totalidade, formada de partes interdependentes, ou seja, com alguma autonomia, mas cada parte é dependente uma de todas as outras. E cada parte, o que se faz em cada uma delas, pode afetar todas as outras. Muito bem, aqui foi o professor Jesus Gomes do Centro Universitário FECAP, e essa foi a videoaula sobre sistemas abertos. Isso é tudo por enquanto. Participe ativamente da aula presencial ou da aula online, caso a gente não retorne brevemente às nossas aulas presenciais, e aprofunde essa discussão com o seu professor. Nos encontramos na nossa próxima videoaula, na próxima aula online ou na nossa aula presencial. Até breve, cuide-se, proteja-se, sem neurose, sem pânico, mas também sem desprezar a ameaça que representa o vírus. Cuide de você e cuide da sua família, e até breve. Fiquem bem.